Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, vocês, ou seja, de qualquer lugar onde vocês se encontrem nesse imenso mundo tridimensional. Muito obrigado, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Quero desde já agradecer as pessoas aí que sempre me ajudam minha família a este trabalho. Muito obrigado do fundo do coração pela generosidade de todos vocês, gratidão imensa. E também quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, independente do dia, a hora e o lugar. Estão sempre aí junto, assistindo, buscando respostas para os seus dilemas, buscando uma energia amparadora, ou seja, estão sempre com a gente. Muitíssimo obrigado, gratidão imensa a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Estou gravando esse vídeo hoje, nós estamos aí em meio à série, né? Guerras em Antares. Vocês também puderam ver aí, antes da série Guerras em Antares, o quão o Michael é participativo energeticamente nas coisas que ele tem, né? Ele tem muitas experiências, ele tem muitos dons, e falta mais empenho, mas é um adolescente, né? Não ia falar uma criança, não é mais uma criança, é um adolescente que tem tido muitas oportunidades, né? Tem tido muitas, digamos, visões, revelações e resgates de memórias. Quando eu iniciei esse trabalho em 2016, né? Eu falo para vocês, eu sou uma pessoa que eu faço um trabalho em prol, né, dos conhecidos dragões, que são os draconianos, né? Até este dragão aqui eu tenho há muitos anos. É de uma coleção particular, né? E tem um tanto quanto significativo para mim. Porque é o símbolo, a representação de uma raça na qual eu e tantos outros amigos somos originários. Raças e descendentes dos antigos dragões. Quando eu iniciei esse trabalho, primeiro eu precisava desconstruir a religiosidade massiva, gigantesca, em cima das pessoas que estavam envolvidas com esoterismo, espiritualismo, espiritismo e tantas outras coisas. E foi árduo. Tive que adequar o meu discurso para ser compatível, para que pudesse ser ao menos ouvido. Passado-se o tempo, eu comecei a jogar as cartas na mesa e trouxe para as pessoas a revelação da minha origem cósmica, sendo um ser draconiano. E depois vim trazendo o trabalho de desconstrução religiosa, que causou em muitas pessoas na época que me chamavam de amigo, revolta, e pessoas começaram a se virar contra mim, me atacar de forma covardemente. Mas faz parte. Eu não as culpo e elas estavam cumprindo apenas o papel na qual elas são programadas. Mas no período deste trabalho,
Eu me lembro, em 2016, quando os comentários do YouTube ainda eram abertos e as pessoas podiam escrever e colocar seus comentários, e eu me lembro de um comentário um tanto quanto especial. Era de um rapaz jovem, um pouco mais jovem do que eu, porque eu ainda sou jovem. E este rapaz, me lembro claramente de seu comentário, e ele colocou: Draconiano, atenha-se ao trabalho. Deixa eu lembrar a palavra. Eu lembrei dessa frase antes de começar esse vídeo. Atenha-se ao trabalho do seu agrupamento. Draconiano, atenha-se ao trabalho do seu agrupamento. Agrupamento, para as pessoas que não conhecem o termo, seria, por exemplo, vamos para a esfera militar. Temos os agrupamentos ou as tropas ou as unidades nas quais são configuradas, e aquele grupo em específico fica junto de um grupo determinado. Então monta-se um agrupamento de pessoas, um agrupamento de soldados, um agrupamento, uma unidade. E eu me lembro dele dizer isso. Draconiano, atenha-se ao seu agrupamento. Não muito distante, os chamados a despertar, ele tomou um rumo muito forte. Chamado, tendo o subnome, um nome abaixo, porque o título é Chamados a Despertar, Os Filhos de Orion. Quando eu coloquei Os Filhos de Orion, muitas pessoas saíram. Muitas pessoas disseram que, tipo, eu não me identifico com essa energia. Eu não me identifico com essa energia que não me faz bem. E mais uma vez, muitas pessoas que se diziam serem meus amigos, que apoiavam este trabalho, saíram. E muitos desses que saíram covardemente começaram a me atacar de forma covarde e também caluniosa, levantando calúnias contra mim e também contra a Fabiana. Pessoas que não tiveram nem o pudor e a dignidade de simplesmente sair e falar: não vou acompanhar, não me identifico mais, porque a energia não é compatível com a minha mais. Mas elas não se contentavam apenas em sair e seguir suas vidas, seguir os seus rumos. Elas queriam combater e destruir os filhos de Orion. Os filhos de Orion. Embora muitas pessoas que não são de Orion continuaram firmes e continuaram apoiando este trabalho, incentivando, empurrando pessoas de origens de outros lugares do cosmos, como Sírios, pessoas até de Antares e outros lugares, continua firme, força aí, Draconiano. Os filhos de Orion devem continuar. Mas quem são os filhos de Orion? Quem são, na realidade, os filhos de Orion? O porquê que os filhos de Orion estão encarnados aqui neste planeta? Ou nesse suposto planeta?
Eu afirmo para todos vocês que todos os filhos de Órion, todos os filhos de Órion, todos não estão fragmentados. Nenhum está fragmentado. Nenhum está em estado de eu superior fragmentado. Todos os filhos de Órion são eus superiores que estão adormecidos, que estão dormentes. Pô, pera lá, mas você disse que a maioria dos seres aqui estão fragmentados, os seus eus superiores estão em algum lugar do cosmos, hibernados, e que todos poderão voltar à sua unidade maior. Sim. Sirianos, antarianos e outros lugares estão. Sim. Mas os filhos de Órion não estão fragmentados, eles estão adormecidos em um estado de esquecimento muito forte. E quem são os filhos de Órion? Quem são os filhos de Órion que você tanto fala? Vocês estão conhecendo um pouco mais sobre Órion. Nas guerras em Antares, estamos abordando uma Órion jovem, uma Órion que estava em ascensão, ela estava crescendo. A Órion, ela vinha como uma jovem promessa galáctica da Via Láctea, criada pelos seus deuses. Os seus deuses criaram Órion, constituindo os Elohims, e os Elohims, os draconianos e reptilianos. Todos os filhos de Órion, eles não estão fragmentados. Os filhos de Órion, eles possuem uma consciência menor astral, mas na 3D dormem completamente. E eu vou explicar o porquê. Nos mínimos detalhes. Na série Guerras em Antares, a série Guerras em Antares, para vocês terem uma ideia, é um relato tão antigo que as guerras orianas, quando Órion teve guerra com a galáxia de Satã, aquilo, Órion já era um grande império temido na galáxia, ou o mais temido na galáxia, ou o mais temido da Via Láctea. Órion já era um grande império. Tanto que, para vocês terem uma ideia, na guerra contra a galáxia de Satã, os Elohims entraram em combate. Foi a única vez que os Elohims entraram em combate. Órion já tinha tido incontáveis guerras e combates cósmicos. O primeiro combate cósmico de Órion, o primeiro, quando Órion teve a sua primeira guerra, seu primeiro combate, foi justamente contra Antares. Foi quando Órion estava caminhando para se tornar uma galáxia de guerreiros. Então, os relatos das guerras em Antares é o começo de Órion. É o princípio de Órion. Sempre foi o princípio de Órion. Depois se passou-se eras cósmicas. E quando vocês veem as guerras orianas contra a galáxia de Satã, aquilo ali, Órion já era o mais temido império da Via Láctea. Tanto que Antares nunca mais ousou enfrentar Órion.
E nas guerras em Antares, vocês entenderão porque Antares, depois das guerras em Antares, nunca mais ergueu-se contra Orion. Nas guerras em Antares, esse relato, essa história cósmica, muito antiga, muito passada, conta a ascensão de Orion e dos seus draconianos e seus reptilianos, que naquela época eles não eram de uma forma guerreiros, mas apenas escravos e serviçais. Hoje os reptilianos lutam praticamente de igual para igual com os draconianos. Apenas não têm asas e não voam e são menores. Mas, em matéria de combate e arte de combate, as tropas de reptilianos são idênticas às dos draconianos, porém não possuem a mesma força, mas não perdem em nada em relação aos conhecimentos de combates dos dracos. Para vocês verem o quanto tempo se passou. As guerras orianas, que é aquela contra os Argons, elas, digamos que ela foi a última grande guerra que eu e todos os filhos de Orion estivemos. Sim, as guerras orianas foi a última grande guerra nesta galáxia que eu e todos os filhos de Orion estivemos. Porque após as guerras orianas, nós escolhemos ir embora com Jeová. Os filhos de Orion são aqueles draconianos, reptilianos e algumas outras raças pormenores que abandonaram Orion, acreditando e seguindo no projeto e no propósito de Jeová. Então são todos os dracos e reptilianos, a família oriana, que partiu naquela comitiva e veio para cá, para ajudar Jeová. Por isso que eu digo que somos uma família, porque muitas pessoas sentem uma afinidade pelo trabalho que eu faço, despertar de consciência cósmica, algo como uma família. Algo como uma família. Não uma família tridimensional, mas como uma família energética. Uma família energética. Aonde as pessoas, os filhos de Orion, eles têm tanta preocupação com este trabalho quanto eu o tenho. Porque este trabalho, ele não é só meu. Ele é de uma unidade ou de um agrupamento de seres, nas quais outros seres, eles, de uma certa forma, apoiam porque vem uma saída. Então os draconianos e reptilianos que habitam este mundo, na sua maioria, e põe maioria nisso, são os draconianos e reptilianos que acreditaram na ascensão de um novo lugar aonde poderia surgir
com uma nova energia no grande discurso de Jeová. Sabe aquela comitiva de naves, aquela grande fuga? Foi porque nós viemos a apoiar Jeová. Nós viemos acreditando no seu projeto. Nós acreditamos tanto no seu projeto que nós continuamos aqui, mesmo depois que uma grande parte voltou para Orion. Mas nós nos decepcionamos com Jeová, porque Jeová deturpou a grande Orion. Jeová se associou a raças e seres que não tinham a grandiosidade ou a majestade ou a glória de Orion. E nós nos decepcionamos com o grande Elohim. Pois o grande Elohim, ele estava desvirtuando a nossa maior verdade, nos fazendo trair o grande código de lealdade a Orion. Tamanho era o poder de Jeová e seus arcanjos que nós viemos apoiando eles. Mas tempos e eras têm se passado. E Jeová, como um grande Lorde Elohim, e também um oriano, que tanto lutou e defendeu as causas de Orion e as guerras, acreditem, as guerras em Antares só foi vencida porque Jeová foi o estrategista. Jeová venceu as guerras em Antares. E vocês verão durante o decorrer da série. Isso não quer dizer que os orianos que partiram com o Jeová fossem criminosos, bandidos ou seres sem valores. Orion, ele respeita os seus filhos e eles embarcaram no mar de estrelas em prol de uma nova jornada, em prol de um grande projeto aonde nasceria talvez uma nova Orion. Mas os filhos de Orion foram enganados por Jeová. Só que Jeová, o grande Lorde Elohim, permite o retorno de todos os orianos que queiram voltar para casa, desde que os mesmos mostrem a Jeová que eles não têm mais interesse em Jeová, que eles não o veem como o Senhor da causa pela qual um dia eles acreditaram. Ele permitirá com que todos voltem, desde que todos mostrem a ele que eles não têm qualquer tipo de interesse ou desejo por ele. Então todos que estão aqui, que sabem que são orianos, esses são seres que vieram na grande comitiva. Orion nunca, prestem atenção, Orion nunca desfragmenta seus filhos.
Órion nunca desfragmenta seus filhos. Os que partiram de Órion, foram embora de Órion. Mas existe a possibilidade de voltar para Órion. Porque Órion sempre está de braços abertos para receber os seus. Independente do motivo pelo qual eles foram levados a sair e deixar Órion. Todos os seres de Órion, os dracos e reptilianos, este mundo, ele é um mundo draconiano. Este mundo é o mundo do dragão, é o mundo das serpentes. Em todos os lugares do mundo, nos grandes templos, em todos os lugares, lá estão eles, os dragões e os répteis. Este mundo é um mundo laboratório. É um mundo também aonde Jeová criou para o seu projeto de ter um dia um novo império, o surgimento de um novo império. Todas as pessoas, todos os orianos, eles não possuem o que chamamos de eu maior. Todos os orianos não foram moldados por qualquer raça. Embora isso exista, e isso é uma grande realidade astral com filhos de outras raças cósmicas, mas este mundo, ele é um mundo de Jeová, este mundo é um mundo consagrado e configurado para Órion. As pirâmides do Egito estão fixadas, alinhadas para Órion e representam Órion. Eu tenho muito a revelar ainda. Todos os orianos, eles interagem em todas as faixas, digamos, dimensionais. Os orianos, eles interagem em faixas dimensionais com uma consciência menor. Eles diminuem sua consciência menor e interagem. Então eles fazem as interações intercalando-se, andando nos ambientes das dimensões, quanto à terceira dimensão, a quarta dimensão, a dimensão intermediária. A dimensão intermediária. Você reduz a sua vibração energética. Você assume um papel, um personagem, diminui o seu estado de consciência e você adentra a quarta dimensão e você habita na dimensão intermediária e você também nasce na terceira dimensão. E algumas regras para os orianos é diferente neste mundo. Vocês não percebem o Michael com apenas 15 anos de idade? Michael é puro. Michael é puro demais de coração. Michael tem 15 anos. Domingo agora ele vai fazer 16 anos. No próximo domingo, dia 1º, ele completará 16 anos. Michael não vê maldade em nada. Ele é puro. E a energia é fortíssima. As recuperações de memória dele não são recuperações de memória. É porque o ser superior dele está falando muito alto aqui. É como se o seu eu superior não tivesse conseguindo se configurar para habitar na terceira dimensão. E aí o Michael, ele está tendo flashes de visões porque a sua configuração da terceira dimensão está falhando. Porque todos os eus superiores
para habitar e viver entre as faixas dimensionais, eles reduzem sua capacidade de vibração, mas mantendo as regras e a política da energização dos fetos, dos bebês humanos tridimensionais na barriguinha das mamães. Então, esses orianos energizam também. Da mesma maneira, é uma regra tridimensional e precisa estar em comum acordo entre todos para descer na terceira dimensão. Não é as realidades dimensionais algo como uma receita de bolo. Existem muitas configurações para seres que estão encarnados aqui. O despertar de consciência cósmica, ele abrange muitas áreas e muitos termos, porque criar mundos e fixar dimensões entre eles não é para qualquer um. E isso é estipulado inúmeras regras que o humano nunca conseguirá entender. Então vocês têm que entender que para a conexão dos filhos de Orion para com os seus eus superiores é a coisa mais rápida e fácil do mundo, porque eles já estão aqui. Eles são vocês, só estão adormecidos por causas e efeitos que nós não conseguimos aqui explicar. Mas eles estão dentro de vocês. E acredite, pessoas que sentem a energia oriana, que sabem dentro de si que são de Orion, dracos negros, dracos brancos, dracos marrons, dracos verdes, dracos de todas as cores, e aqueles se identificam com a energia oriana, reptilianos marrons, reptilianos negros, reptilianos brancos, reptilianos de todas as cores, se identificam com a energia dos filhos de Orion. Pode investigar. Se pulsa, se vibra ao ponto de quase explodir dentro de você. Investigue melhor. Por quê? Os filhos de Orion, não que são privilegiados, são mais cobrados. Porque Jeová, mesmo sendo um dominador, ele mantém os privilégios sobre os filhos de Orion, permitindo com que esses vão embora. E os filhos de Orion, às vezes você não acredita que seja você, ou que você não esteja fazendo nada de útil na sua vida, acredite. Os filhos de Orion estão intercedendo no plano astral espiritual por muitas outras raças extraterrestres que precisam ir embora. E eles estão intercedendo e colocando eles neste agrupamento para que quando os filhos de Orion regressarem a Orion, de onde nunca deveriam ter saído, os outros de Sírios, também de Antares e de tantos outros lugares cósmicos, também tomem o rumo de casa e voltem para seus lares. Então, por isso, a concepção de eu maior para um oriano, ela é diferente. Poderíamos chamar isso de uma consciência secundária. É um estado de consciência secundária, que é aquilo quando o Michael fala que ele vê na terceira pessoa. Vocês sabem que ele nunca vê em terceira pessoa. O tal drone dele nada mais é do que ele está vendo ele mesmo. Porque ele está numa consciência secundária. Temos a consciência do eu superior, mas os orianos descem a consciência secundária para habitarem e terem experiências no campo linear dos mesmos eus maiores que habitam a quarta dimensão. Então vocês
vão entender que quando, por exemplo, o Michael diz que ele vê um drone numa forma de terceira pessoa, é a consciência secundária dele, como acontece com muitas pessoas que também têm esse mesmo tipo de sonhos e experiências, onde elas se veem como um drone. Por que o termo drone? Porque o drone, ele vê por cima, ele vê por alto, ele anda, ele percebe, às vezes ele está embaixo, ele sobe. Então é a consciência de leitura. Então os orianos e os superiores, para habitarem em faixas dimensionais menores, eles habitam utilizando uma consciência secundária e transmutando-se em um personagem. Nós não falamos que os reptilianos possuem a habilidade do shape shift. Shape shift em inglês significa mudança de forma. A mudança da sua forma ou da sua aparência. Pois bem, eles fazem um shape shift astral. Então eles utilizam uma consciência secundária, fazendo um shape shift, uma transmutação de forma, assumindo uma aparência muito idêntica à dos eus maiores e habitam entre os eus maiores. E muitos ajudam os eus maiores a acordarem. Quantas pessoas já não disseram: poxa, eu estava sonhando com você, Marcelo. Você estava numa sala, tinha uma reunião, você estava conversando sérios com todos. Ah, eu sonhei que eu estava, por exemplo, entregando algum tipo de panfleto para grupos no plano astral, pessoas. Eu não entendia. Parecia que eu estava panfletando e falando para eles: olhem, observem isso, vocês têm que acordar. É como se eu estivesse em algum lugar e panfletando com pessoas. Mas não era um papel impresso de gráfica. Era como se fosse algum tipo de papel energético com símbolos, luzes, uma coisa do outro lado. E estava entregando isso para as pessoas. E quantas vezes, Marcelo, eu já sonhei que eu estava com você e mais um grupo. E nós conversávamos sério. Fazíamos reuniões sérias. E muitas pessoas disseram: após os seus sonhos, eu estava em grupos de eus maiores, eu estava correndo, ou estava lutando, ou estava gritando, estava sendo perseguido. Porque após essas reuniões astrais, íamos fazer o trabalho entre os eus maiores, de verdade, mas no nosso estado de eu superior em consciência menor, de conversar com eles, de mostrar a eles que aquilo não era real, que eles tinham como voltar para as estrelas e que eles pertenciam às estrelas, que eram para eles acordarem de tudo aquilo, para eles poderem acessar algo que eles já não se lembravam mais. Aquele grupo de seres eram justamente os filhos de Orion. Filhos de Orion. Trabalhando no plano astral e não foram destruídos, não foram capturados, porque Jeová permite com que os filhos de Orion trabalhem. É como se fosse uma aposta, tipo: vão e façam. Se vocês conseguirem, vocês vão embora. Mas eu quero que vocês provem para mim que vocês podem fazer. Então esses grupos, entre aspas, espirituais, são os filhos de Orion. Eus superiores, que utilizam-se uma consciência secundária, utilizando um shape shift, fazendo um downgrade, ou rebaixando-se de forma e vibração a ser similares a um eu maior, para poder trabalhar entre os eus maiores e convencer aqueles de que eles estão enganados. Entendem? Que nós nos conhecemos muito antes disso daqui. Nossa amizade, digamos assim, ela é antes disso daqui. E se nós estamos fazendo este trabalho
sem sermos destruídos no plano astral, é porque Lord Elohim, Jeová, permite por sermos filhos de Orion e termos seguido ele, acreditado nos planos dele e termos dado apoio a ele. Então eu digo para vocês o quão complexo é o plano astral. Fiz um vídeo uma vez onde eu disse: você tem que aprender a jogar as regras do jogo e quando o jogo terminar você vai embora. Temos muitas raças presas aqui. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui é muito velho. Isso aqui já existe há muito e muito tempo. E muitas raças estão aprisionadas aqui. E precisam ir embora. E é por isso que os filhos de Orion do outro lado intercedem por essas raças. Porque possuem privilégios perante ao Deus que todos acreditam aqui na terceira dimensão. Possuem privilégios com Jeová. Porque um dia fizeram um grande favor a Jeová. Para vocês terem uma ideia, quem são os filhos de Orion? São seres de Orion, draconianos ou reptilianos, que, digamos, habitam na esfera dos dracos e os reptilianos no plano que chamamos o plano astral, mais acima. E esses possuem privilégios e possuem o desejo de voltar para casa. Mas Jeová só permitirá para aqueles que provarem que, tipo, Jeová, nós o respeitamos, mas nós não o idolatramos. Nós não o queremos mais como nosso Deus. Queremos louvar, queremos, digamos, exaltar a Orion e os deuses reais de Orion, e não mais a você. Então é por isso que o grande papel dos filhos de Orion é acordar os maiores que estão dormindo no plano astral, e os maiores que, por particularidade de sua raça, particularidade da sua casa cósmica, vieram parar aqui. Então os filhos de Orion, eles intercedem por todos. Por isso, no começo dos chamados a despertar, eu, digamos, trouxe um discurso adaptado. E depois eu joguei as cartas para iniciarmos o jogo real na mesa. Joguei as cartas na mesa para iniciarmos a grande jogada. Para irmos embora e levarmos nossos irmãos de outras raças também indo embora com a gente. É a família dos draconianos, de vários clãs. É a família dos reptilianos. É a família de Orion. Levando embora inúmeras outras raças que são nossos irmãos, pois todos somos filhos do universo. Viram a complexidade ainda maior do plano astral? E tem muito mais. Então, eu deixo especificado para todos vocês quem são os filhos de Orion. São todos aqueles da casa de Orion, que seguiram um dia e acreditaram nas promessas de um grande ser, muito honroso e venerado, e vieram embora com ele. Mas que ainda deram uma segunda chance a este ser quando uma comitiva veio buscar aqueles que tinham vindo, e por nós ainda continuarmos aqui, acreditando na causa de Jeová. Ele
nos permitirá ir embora, mas devemos não mais adorá-lo e amá-lo. E o que é Jeová? O que eu disse para vocês o que é Jeová? Jeová é tudo. Por isso, o desapego da terra e de tudo o que nela há. Espero que vocês entendam e reflitam o que são os filhos de Órion. Eu saúdo todos os meus irmãos em Órion e todos os nossos irmãos cósmicos de outras raças e lugares na qual nós também os amamos. E queremos deixar este mundo e ir embora para casa. Os filhos de Órion indo embora para Órion. E os filhos das outras constelações indo embora para suas constelações. Este é o trabalho e estes são os filhos de Órion, na qual me orgulho muito de fazer parte. Um grande abraço, muita paz e muita luz, que o cosmos e o universo pulsem em cada um de nós. Foi uma honra. Tchau, tchau.